No Brasil, o número de cirurgias plásticas sempre foi superior à quantidade de cirurgias reparadoras, mas ultimamente esse quadro virou. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, as reparadoras têm crescido mais do que as estéticas. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica realizou pesquisa e detectou que o número de cirurgias reparadoras superaram as cirurgias plásticas no Brasil. Os dados chamam a atenção porque em 2009 o número de procedimentos estéticos eram mais da metade se comparado com a quantidade de reparadoras no mesmo período. Após 5 anos, o quadro virou. As cirurgias reparadoras chegaram a representar cerca de 40% dos mais de 1 milhão de procedimentos estéticos. Esse é um dado curioso. Eu digo isso principalmente em nas mais comuns, que são os tumores de pele, os cânceres de mama, né, reconstruções mamárias, né, e mais recentemente as reconstruções pós grandes perdas ponderais, quer dizer, são pacientes que fazem, por exemplo, aquela cirurgia de redução de estômago e têm uma perda de peso muito grande e acabam precisando de uma cirurgia reparadora. O levantamento da própria Sociedade de Cirurgia Plástica demonstrou que os tumores cutâneos são responsáveis por 39,9% das cirurgias reparadoras, seguidas por defeitos congênitos como lábios leporino e má formação facial, depois por reconstrução mamária e acidentes, tanto domésticos como urbanos. Ele acrescenta que a crise econômica também influenciou para a diminuição da quantidade de cirurgias plásticas. A tendência que eu vejo é de diminuir um pouco as cirurgias estéticas, com diminuição do poder aquisitivo da população, porém as cirurgias reparadoras elas são necessárias. Então o paciente, o indivíduo não pode deixar de realizá-las. Então essa proporção tende a aumentar. O crescimento das cirurgias plásticas corretivas movimentou também o atendimento no sistema público e em convênios particulares. O SUS ele cobre um número razoável de cirurgias reparadoras, porém algumas das cirurgias reparadoras não constam na sua lista de procedimentos. Então, procedimentos novos, procedimentos mais recentes, nem estão incluídos nessas listas. Mas, segundo o médico, existem alguns impasses para ter acesso a esses procedimentos. Aí é complicado, porque, na verdade, se houver a necessidade real, ele tem que batalhar pelos seus direitos, né? Então, em geral, hospitais públicos, de preferência os terciários, os maiores, eles possuem esses serviços que vão dar o encaminhamento necessário. A nutricionista Nathalie Neubauer tinha alguns problemas respiratórios, mas nunca tinha sentido nenhum incômodo. Numa consulta com o otorrino, ela descobriu que tinha um desvio no septo nasal, o que impedia a entrada normal do ar pelo nariz. Quando acionou o plano de saúde para realizar o procedimento cirúrgico, encontrou algumas dificuldades. Então, a partir disso, a gente correu atrás do procedimento cirúrgico para corrigir a minha respiração. Algumas coisas o plano não cobriu. Eu tive que pagar uma taxa de internação e um aparelho que o médico precisava, o médico solicitou e o plano não cobriu esse aparelho que precisava usar para a cirurgia. Não precisou de intervenção jurídica, mas a princípio eles negam, eles falam que esse é um aparelho, um procedimento que o convênio não cobre e que o médico está ciente. Porém, mesmo o médico ciente, eles têm que reembolsar porque é um aparelho para usar na cirurgia para ter um resultado melhor. O Dr. Luiz Henrique afirma que infelizmente existe uma dificuldade na hora de caracterizar se o procedimento é reparador ou estético. Mas em casos mais extremos, se for necessário, deve-se procurar a intervenção da Justiça. O limite entre o que é reparador e o que é estético é muito tênue. Porque muitas vezes o que para uma pessoa é muito importante, na visão do governo ou das entidades gestoras, não é. Então tudo isso, existem situações que são limítrofes mesmo. E muitas vezes há necessidade de recorrer para legalmente ou para algum tipo de avaliação mais profunda.